5 meses depois da maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul, produtores gaúchos ainda buscam solução para as dívidas. Muitos já estão com o nome sujo e não conseguem crédito para investir na nova safra, cenário que pode impactar na produção de grãos do verão no estado. Parece repetição, mas quase nada mudou depois de maio no estado. Os quase 1.000 milímetros que caíram sobre várias regiões ainda deixam estradas improvisadas, pontes onde só passam veículos leves, muitas estruturas abandonadas e animais de produção vendidos para açougues por falta de alimento para manter. Localidades inteiras sumiram e não vão reaparecer. Rios ficaram bem assoreados e com leitos bem mais largos. Imagens que impactam no visual por causa da destruição e no bolso do produtor. São muitos os desafios da agropecuária gaúcha, que já vinha de 3 estiagens e foi golpeada pela enchente histórica. Não tenho dinheiro para comprar adubo, não tenho dinheiro para comprar os defensivos que eu precisava, não tenho crédito, nome negativado. Como fazer? O que fazer? Minha área hoje planto mais ou menos uns 400 hectares, 450. Não sei se eu vou conseguir plantar nem metade. Diante do desespero das dívidas que se acumulam, produtores seguem organizados no movimento SOS Agro RS desde junho, cobrando medidas por meio de vários atos de protesto e tratoraços. No dia 7 de maio, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a FARSul, propôs ao governo federal a prorrogação das dívidas por 15 anos, com 2 anos de carência e juros de 3% ao ano. No dia 9, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, a FETAG, pediu a suspensão das dívidas por 120 dias e 12 anos para pagamento. No dia 10 de maio, o Conselho Monetário Nacional autorizou a prorrogação do vencimento do crédito rural para 15 de agosto. Em julho, no dia 31, veio a medida provisória 1247, que depois foi regulamentada pelo Decreto 12138. A MP de repactuação das dívidas deixava de fora pontos importantes. Só poderiam acessar produtores que contrataram operações com recursos controlados do Plano Safra, mas atualmente muitos produtores conseguem acessar operações com recursos livres. Também só poderia ser acessado por produtores que não estavam enquadrados no Proagro e não possuíam outro tipo de seguro rural contratado. No entanto, grande parte das operações de custeio no âmbito do Pronaf exigem a contratação do Proagro e só valeriam perdas de lavouras implantadas dentro do zoneamento agrícola de risco climático. Na safra passada, o plantio da soja atrasou e muitas áreas acabaram sendo implantadas fora do ZARC. Para acessar essa ferramenta, o produtor precisa ter perdas iguais ou superiores a 30%. E desenvolver a sua atividade em município que decretou emergência ou calamidade. Em 13 de agosto, o CMN autorizou via Resolução 5162 a prorrogação do vencimento das operações para 16 de setembro. No dia 23 de agosto, foi publicada a Resolução 5164, que autorizava a renegociação por 4 anos, mas sem desconto. Também era preciso que a operação tivesse recursos controlados, mas quem possuía seguro ou Proagro poderia prorrogar. Caso tivesse recebido indenização parcial, poderia prorrogar somente o saldo. Para acessar essa ferramenta, o produtor precisa ter perdas iguais ou superiores a 30% e desenvolver a sua atividade em município que decretou emergência ou calamidade. A mesma resolução prorrogava o vencimento das operações que se enquadram no Decreto 12138 para 15 de outubro. Na Expo Inter, realizada entre o fim de agosto e o começo de setembro, o ministro Carlos Fávaro prometeu novas medidas.
a medida provisória só para os custeios dos bancos, os números oficiais mostram que 93% dos produtores estarão contemplados nela. E os outros 7%, nas outras medidas que nós tomamos. Mas ainda no diálogo que vamos ter, o diálogo tem que estar sempre aberto. Olha, tem um ponto específico que dá uma dificuldade. Vamos trabalhar para mudar esse ponto difícil. A reconstrução vai chegar ao detalhe fora das medidas, para que a gente possa avançar e não deixar nenhum produtor e produtora gaúcho para trás. A promessa feita diante de produtores era da publicação no dia 1º de setembro. No dia 9 de setembro, 8 dias após a promessa e 120 dias após a tragédia, veio a Resolução 5172. Ela alterou a Resolução 5140 do CMN e facilitou o acesso de produtores à linha BNDES Emergencial RS. Essa linha permite o refinanciamento de operações de crédito rural, CPR, dívidas com cooperativas e empresas particulares por até 5 anos e juros de até 10% ao ano. Ainda no dia 9, o Decreto 12.170 prorrogou para 30 de setembro o prazo de adesão da renegociação prevista no Decreto 12.138. No dia seguinte, 10 de setembro, o presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei 397/24, que suspendia por 48 meses o pagamento de parcelas de financiamentos por produtores de regiões atingidas. O motivo seria o aumento de despesas. Também no dia 10 de setembro, o Senado aprovou o PL 3117, que revoga e substitui a MP 1216. Esse PL autoriza o uso do Fundo Garantidor para Investimentos. A matéria retornou à Câmara e ainda não se tornou lei, o que tem dificultado o acesso dos produtores àquela linha. No dia 13 de setembro, a Resolução 5173 do CMN autorizou novamente a prorrogação do vencimento das operações, agora para 15 de outubro. Também prorrogou o prazo para adesão a essa renegociação para a mesma data. No dia 18 de setembro, a Câmara aprovou o projeto de lei 3117, que destina 3 bilhões de reais em empréstimos para produtores atingidos, com desconto de 40%. Os recursos não chegaram na ponta. Há muita propaganda do governo e pouca efetividade, porque nada adianta nós termos linha de crédito e essas linhas de crédito não terem recursos para serem operacionalizadas. A divulgação da criação de linhas de crédito é muito interessante, é muito bom, a sociedade fica sabendo, mas o produtor vai na agência bancária e aí o funcionário diz, não, mas nós não recebemos dinheiro, nós precisamos do dinheiro para poder fazer a concessão do crédito que vocês precisam. Diante das projeções da Emater e da Conab de uma safra recorde de grãos na casa de 36 milhões de toneladas, o desafio agora está em conseguir plantar essa safra. Ainda com incertezas em relação às dívidas, o setor também vê com dificuldades o ciclo 24-25. Na soja, a estimativa é de 8 milhões de hectares e mais de 21 milhões de toneladas. Mas muitos não têm nem insumos ou como cumprir com arrendamentos passados. Nós já temos área menor de milho a ser plantada por falta de recursos na maioria das áreas. As áreas de soja, muitas áreas não vão ser plantadas por falta de crédito, as pessoas não vão ter crédito para plantar e outras vão abandonar a lavoura. E as áreas plantadas, muitas delas, a produtividade ao natural deve cair em função da lixiviação das áreas que houve e sem tempo e sem recursos para a reposição dos insumos necessários para termos uma safra normal. Até agora, nós não temos a clareza de que se haverá recursos o suficiente ou não, embora haja um comprometimento de 2 ministros do governo, o ministro Favaro e o ministro Pimenta, de que nós não precisamos ficar preocupados porque não faltará recursos.
Nenhum produtor ficará de fora. Porém, nós já estamos em meados de setembro. As plantas não esperam para ser plantadas. O Jorge, produtor em Estrela, no Vale do Taquari, passou pelas enchentes de setembro, novembro e a de maio. Quando visitamos a propriedade, a família vivia do leite e terminação de frangos. Tudo foi perdido. Não tem como ter estrutura física para manter leite e frango. O que se decidiu? Vamos trabalhar lavoura, grãos. Mas nós temos um grande empecilho ainda. Mesmo passando 150 dias da maior enchente, há lugares, lavouras que não tem como entrar. É acúmulo de terra, lodo, onde é inviável entrar com trator. Esperamos recursos federais prometidos e não repassados. A mesma coisa, alguns recursos estaduais que foram prometidos e não foram repassados.